Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Papo com Conteúdo. Eu sou Letícia Medeiros, especialista em treinamento e desenvolvimento, e esse é meu colega Rogério Harada, especialista em dados e inteligência artificial. Harada, para quem está chegando agora, conta um pouquinho como funciona o nosso canal. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nosso canal é um grande bate-papo com conteúdo e aqui a gente fala de livros que nos interessam, que chamam a nossa atenção e também a gente traz convidados para falar dos livros que a gente tanto gosta de ler e tanto gosta de falar sobre eles. E nesse terceiro episódio a gente tem uma grande novidade. Trouxemos aqui um livro incrível, vocês vão adorar. É gostoso de ler, é rápido, é objetivo, chama O Poder da Inteligência Emocional. E para falar desse livro, a gente trouxe a Adriana Cavalcante, a autora do livro, vai explicar para a gente como é que ela escreveu, como é que ela pensou nesse tema. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Se vocês tiverem interesse em adquirir esse livro, clique aqui embaixo, tem o link dele, ajuda o canal e vocês adquirem esse livro incrível que é o poder da inteligência emocional. Sejam bem-vindos, pessoal. Cri, mas vamos lá, assim, eu te conheço bastante de alguns anos aí, mas se apresenta um pouquinho, fala um pouco de você, da sua trajetória profissional. Eu acho que é legal você falar um pouquinho de quem é a Adri no LinkedIn, mas quem é a Adri fora do LinkedIn também, que eu acho que é importante, porque quando a gente começa a conversar, eu acho que a gente até estava conversando disso aqui antes de começar a gravação, que o nós dentro do LinkedIn e o fora do LinkedIn, como impacta, né, nesse como a minha vida pessoal impacta no profissional e como o profissional impacta no pessoal. Então conta um pouquinho aí para todo mundo te conhecer. Bora lá. Então, bem, super agradeço o convite. Estou aqui e retornarei quantas vezes houver oportunidade, né? E é tão bom, né, as conexões depois de tantos anos, esse reencontro positivo. Então, tanto no trabalho como na vida pessoal, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito comprometida, muito engajada, muito apaixonada pelo que eu faço. Eu nunca fui a mais inteligente, mas eu sempre fui a que através da dedicação, trouxe bons resultados, ou em alguns momentos, talvez até os melhores resultados. Então, eu diria assim que eu tenho esse modus operandi em qualquer projeto que eu me envolva. Hoje, eu estou com 51 anos, eu tenho um casamento há 22 anos, eu tenho um filho há 13 anos, então eu sempre fui uma pessoa de vínculos fortes, estáveis. Hoje eu atendo profissionais em transição de carreira ou em recolocação profissional, mas tem algumas outras demandas alternativas, liderança, coach, com menos intensidade. Eu ainda tenho um carro-chefe, a transição e a recolocação. Eu tenho uma formação super transversal, que há 20 anos atrás era a coisa mais esquisita do mundo, mas hoje é mais de tendência atual, porque eu não sou purista, eu tenho mestrado em engenharia de produção, mas eu tenho formação em turismo. Eu tenho especialização em hotelaria e eu tenho especialização em gestão de negócios. Eu tenho formação em coaching, mas eu tenho formação em psicanálise. Então, eu tenho muita tranquilidade de dizer que, apesar de todos esses pequenos retalhinhos, essa colcha hoje ela é forte. Mas o meu elemento de interlocução profissional é gente. Muito bem. E aí agora você escreveu um livro, né? Que inclusive esses dias estava entre os 5 livros mais vendidos, né? Isso, Radador, também? É, Exatamente. Eu li o livro, achei um livro leve, gostoso de ler, rápido e ao mesmo tempo intrigante, né? O que é difícil para muitos artigos, né? Como é a proposta do livro, né? Como é que isso. surgiu a ideia dele desse livro? Então, esse livro, na verdade, já vem em função de um outro, um antecessor, Uhum. que já veio em função de uma experiência anterior na pandemia. Fui convidada para contribuir como coautora num livro chamado Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo, também publicado pela editora Literary Books. E contribuí com um livro, com um capítulo chamado Desligamento do Luto ao Lotus. Então, a minha primeira experiência com a escrita, né, para o mercado editorial foi com gestão das emoções. E daí, esse olhar.
olhando, vendo a oportunidade. O grupo estava lá formado, dos coautores, mas eu achava que a gente, antes da publicação do livro, a gente podia fazer algum ensaio com o livro, podia direcionar o conteúdo, enfim, essas conexões. A editora observou, achou que esse comportamento representava os interesses da editora, me convidou, logo no final no pós-lançamento de Gestão das Emoções, me convidou para coordenar um livro e me deixou a critério a escolha do tema. Eu disse, eu só posso falar daquilo que eu tenho absoluto domínio, que era sobre carreira. Eu disse, vamos falar sobre carreira? Eu tinha ido a um evento da BRH e tinha ido buscar livros de carreira. Eu encontrei 2. Dos 2 livros de carreira, nenhum dos 2 correspondeu ao título. Um falava de mitologia grega com carreira. Não precisa nem dizer que eu não consegui nem terminar de ler o livro, né? Sem chance. E não tinha. Então, assim, um livro mais concreto, com relatos, com cases, com insights, sabe? Alguma coisa mais funcional, que me desse aplicabilidade, eu não encontrava. E nesse processo, tanto no Impulsionadores como o próximo, que foi o Poder da Inteligência Emocional, eu me coloquei na posição do leitor atuante do mercado profissional, do mercado de trabalho. O cara que está no mundo do trabalho, que vai abrir o livro e vai ler dentro do metrô. É isso. Não é o livro da prova da faculdade, do MBA, do curso. Não, é o livro para iluminar a cabeça dele, para dar insights, para ele fazer autopercepção, análise, ele adquirir informação, conhecimento. Um livro instrucional. A proposta do livro foi essa, um livro que fosse instrumental e que permitisse botar a mão na massa. E o livro, né, é O Poder da Inteligência Emocional. A gente fala de inteligência emocional ali durante o livro inteiro. Mas, Dri, me fala um pouquinho, assim, como que você acha que a gente pode desenvolver essa habilidade que é a inteligência emocional no nosso dia a dia e ali no trabalho? Que eu acho que, quando a gente faz essas leituras, eu acho que o grande desafio é colocar isso em prática, né? Eu acho que o grande exercício para você se aperfeiçoar do ponto de vista da inteligência, da sabedoria, eu gosto muito desse nome, sabedoria, é o exercício da autopercepção, do autoconhecimento, que vai gerar autorresponsabilidade, a autorregulação. Então, o que é que acontece? As pessoas têm muita dificuldade de olhar para si, falar sobre si, se autoanalisar. A autoanálise devia ser um exercício constante, né? Como eu falei, como eu tratei, como eu me reportei, como eu descrevi, como eu comentei, como eu abordei, né? Como eu aparentei, como eu reagi. Eu acho que a gente peca muito e deixa essa questão dessa gestão da emoção muito no risco quando a gente não tem essa capacidade da autopercepção. Mas, Dri, eu acho que a gente não foi ensinado a falar sobre inteligência emocional. Eu acho que a gente está começando a falar disso agora e está vindo uma leva ali dos nossos filhos, do pessoalzinho mais novo, que está falando muito disso. Então, eu tenho esperança que venha uma leva nova ali, que comece a falar mais desse assunto de uma forma mais leve, porque hoje, para a gente, em alguns momentos, ainda é um tabu, não é? Eu acho que é, porque, eu acho até que se falava de uma outra forma. É o destemperado, é o desequilibrado, né? É o eufórico, efusivo, visceral, se falava de outra forma. Hoje a gente renomeou e aí ganhou essa nomenclatura de inteligência emocional. Mas eu concordo demais com você de falar de uma forma mais leve, porque se falava como punitiva. A linguagem ela era punitiva. É um doido, é um desequilibrado, é um maluco, é um destrambelhado, né? E era aquela coisa condenando, era uma condenação. Hoje, eu acho, além de ter uma linguagem, uma comunicação mais suave, eu acho que a gente compreende que aquele indivíduo se desenvolve. Ele tem aquele déficit, mas é possível ele se corrigir e é possível ele se desenvolver. Hoje a gente tem essa percepção. Acho que algumas décadas atrás abria mão. É trabalhoso demais, é errado, vai fazer qualquer coisa, vai sair daqui de perto de mim. Né? Existe mais essa responsabilidade nas famílias, na sociedade, nas empresas, de dar oportunidade para aquela pessoa se desenvolver. Tri, você fala no livro também das relações positivas, né, entre os colegas de um time de trabalho, né? Eu mesmo já percebi isso, que quando a gente está num time que tem uma relação mais harmoniosa, né, rende muito mais, todo mundo trabalha mais produtivo, né?
quais são as estratégias, e para quem está ouvindo a gente assim, tá num time um pouco mais conflituoso, né, um pouco mais difícil ali de gerir no dia a dia. Eu sei que a gente comenta que não existe uma solução mágica, né? Sim, sim. Tenho certeza que qual a estratégia assim que você O poderia. indivíduo, ele na essência dele, ele gera conflitos, né? Somos sociáveis, mas a gente tem nas nossas características as situações que divergimos e que discordamos. E claro que no ambiente organizacional, onde você tem meta, tem prazo, tem demanda, tem carga Chefe horária, brigando. né? E você falou uma realidade de São Paulo, de um trânsito enlouquecedor, uma jornada dilatada. Aí, claro que todas essas questões de convívio, elas ficam piores, não tenha dúvida. E isso precisa ser observado. Isso precisa, principalmente com essa geração que está chegando, porque eles não querem passar por isso. Eles não querem, eles vão priorizar a qualidade de vida. Mas eu acho que os times, eles precisam de exemplos. Eu acho que os times precisam de exemplo, precisam de liderança. Então, assim, o exemplo ele pode estar mais intrínseco, ele pode estar mais diluído na cultura da organização, né? Se permeia na cultura. Tem empresas que você sabe assim, aquela empresa tem um ambiente pesado, já circula a lenda, né, que aquela empresa é densa, é pesada, ok. Aquilo já é extremamente comprometedor, não estou nem chegando nisso. Eu estou falando que a liderança, para mim, tem um papel absolutamente relevante nisso. É um líder que se impõe, né? Ele impõe a presença dele, mas ele conduz a harmonia, ele minimiza conflito, ele evita situações desgastantes, ele sabe conduzir conversas difíceis, ele sabe dar um bom feedback, ele sabe fazer um desligamento sem trauma, sem ranço, ele sabe conciliar, ele é pacificador. Eu acho que, observe, eu deixo até com o dever de casa. Olha os times que vocês dizem, olha, aquela equipe é tão boa, sempre tem alguém na frente. Via de regra, o líder é quem dá o tom da coisa. E eu acho também, Dri, que a gente entra numa questão aí de ter resiliência, né? Porque a gente está falando ali que não normalmente, mas tem um grande número de gestores que eles às vezes eles são muito bons tecnicamente, mas nem tão bons assim com gestão de pessoas. A gente está falando de empresas que cada vez mais querem mais resultado com menos pessoas trabalhando ali no time, times trabalhando ali loucamente, né, para chegar num resultado maior. E aí eu penso muito na questão da resiliência. E aí a minha pergunta para você é justamente sobre isso, assim. Como que você acha que a gente consegue desenvolver isso, né? Como que a gente consegue desenvolver a resiliência nesse mundo tão caótico que a gente vive? Olê, parece fácil, né? Mas vamos lá. Eu acho que a primeira questão é tudo demais é muito. Então, esse conceito de resiliência, ele tem que ter um contorno. Resiliência do que é possível ser resiliente, certo? Uma resiliência do que é alcançável. Porque quando você me pede para ser resiliente de uma coisa que é impossível de manter resiliência, eu não vou conseguir ser humanamente resiliente. O mundo corporativo, ele costuma rotular muito, né? Exige muito essa questão da experiência. Ok, resiliência é um diferencial, claro que é um diferencial e muito positivo, mas a gente tem que tomar cuidado o quanto aquilo caracteriza uma resiliência, porque pode caracterizar outras situações, pode ser uma exploração, pode ser um abuso, você entende? Pode transbordar, no que transborda, e é muito tênue. O que é que vai definir aquilo, né? Recurso, estrutura, enfim, tempo, cronograma, depende do que é posto a situação. E a outra questão, quando é que eu sou resiliente? Naquilo que eu tenho desejo, naquilo que me interessa. Então, eu tenho muita vontade de fazer um intercâmbio. Vamos lá. E eu vou precisar de 70 mil reais para fazer um intercâmbio, mas eu ganho 5 mil reais. Eu vou abrir mão de cinema, vou abrir mão de cachorro quente, eu vou abrir mão de lanche, eu vou abrir mão de roupa, eu vou abrir mão de celular da moda, eu vou abrir mão de um monte de coisa. E eu estou exercitando a resiliência, na perspectiva material, mas eu estou exercitando a resiliência. Eu colocaria essas duas condições, sabe? Não transbordar, não ser inalcançável e ter clareza do que eu quero, porque a resiliência ela vai como um meio.
Ela não é atividade fim, mas ela é um meio. Ela me possibilita chegar naquilo. Quando você estava se apresentando, você falou que você fez coach, você fez turismo, você teve ali conseguiu navegar por vários ramos diferentes, né? E eu vejo cada vez mais, porque as pessoas fazendo isso. Porque antigamente, as pessoas, assim, se eu fizesse administração, eu tinha que morrer trabalhando nessa área da administrativa, eu não podia fazer mais nada diferente. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais se descobrindo em outras coisas. Então, elas trabalham no mercado financeiro, mas, ao mesmo tempo, nas horas extras, elas fazem algum outro conteúdo ali diferenciado. E eu acho que isso, e eu queria te ouvir a respeito disso, eu acho que isso é muito também da questão da inteligência emocional, do autoconhecimento, de ver o que você gosta mais, o que você gosta menos, e entender que você não precisa gostar só de uma coisa, você pode gostar de várias coisas. Você acha que isso faz sentido ou você acha que as pessoas estão se perdendo? Assim? Eu tenho que fazer o que eu gosto, eu tenho que fazer o que eu sei fazer bem, né? Que às vezes eu sei cozinhar, eu gosto de comida, mas não sei cozinhar, por exemplo. E o que o mercado compra, para não virar uma Alice. Quem vai ficar? Quem tiver mais condição de segurar a estrutura. Então, aquele perfil, especialista demais naquilo, se eu pudesse dar uma orientação, não preciso não seja especialista demais naquilo, não. Também não acho que quem sabe de tudo sabe muito, mas tem que ter um equilíbrio ali, né? Tem que ter uma coisinha ali passando, dando um tempero, relacionando a outra coisa. Eu lhe garanto que o especialista puro, a não ser que ele dê a sorte de estar dentro de uma estrutura muito grande, que é necessário realmente uma pessoa 100% de natureza, dedicada, mas hoje o mercado não olha dessa forma não, tá? Veja se eu fiz a lição de casa certinho, ó. Você já deu a receita? Eu vou falar aqui, ó. Fazer o que a gente gosta. Fazer bem, né? Saber fazer aquilo. O mercado tem que comprar. Ter clareza, adorei a sua lição de clareza. Isso tem a ver com o autoconhecimento, né? E não ser tão especialista, né? Porque isso pode te prejudicar em algum momento, né? Fiz a lição certa, né? Porque eu adorei ouvir isso de você. Bullet points perfeitamente. Então, assim, os pilares são esses, mas se mantenha em constante aperfeiçoamento. Eu acho que tem, né, a gente tem que estar por dentro, ainda mais nesse mundo muito tecnológico. É uma das coisas que o etarismo perde muito, e eu digo porque eu já estou nessa, né? Então eu vejo o João com 13 anos me dando aula, eu com 51, entendeu? Dá aula mesmo. Eu tenho que contratar alguns serviços porque eu não sei fazer. E às vezes não é nada tão elaborado, é uma questão realmente de ter perdido o time da coisa e não ter ido atrás da informação. Então, eu acho sim, os alicerces são esses, mas assim, tem questões que a gente vai somando. Comunicação, investigação, curiosidade, relacionamentos sólidos, posicionamento, uma imagem, né, constituída e coerente com aquilo que você deseja proporcionar, vender, oferecer. É isso, é não perder esse alcance, sabe? Dri, eu só tenho que te agradecer. Eu adorei nossa conversa. Muito obrigada pelo carinho, pela disponibilidade que você teve aqui de conversar com a gente. Super recomendo a leitura do livro. É um livro muito gostoso de ler. Foi o que a Adri falou, tem vários autores ali, cada um falando do seu jeitinho, mas trazendo situações do dia a dia e de coisas que eles viveram, e que isso traz uma riqueza que é inigualável, assim. E quando você estiver por aqui, avisa, porque a gente quer muito tomar um café com você. Vamos, vou levar uma tapioca para a gente comer. E tem bolo de rolo também, hein? Eu adorei esse bate-papo, você é uma pessoa que tem muita clareza, dá para perceber que você tem uma dedicação, assim, por esta área, muito especial. Tuas palavras entram no nosso coração, na nossa mente, fazem a gente refletir. Vou sair daqui com grandes lições. Então, espero que todo mundo que esteja ouvindo aqui também possa sair com essas lições para a carreira, para a vida pessoal, enfim. Foi incrível esse bate-papo e muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu agradeço, eu vou disponibilizar só os meus contatos, a minha rede, né? Eu tenho um trabalho muito forte no LinkedIn, sou
de repente um dia a gente conversa só sobre o LinkedIn, né? Eu gosto muito da força do LinkedIn, inclusive no processo de desenvolvimento, porque tem informações fáceis e acessíveis. Então, meu LinkedIn é Adriana Cavalcante, com TE no final, e eu também tenho um trabalho fora no Instagram, um trabalho mais suave, né? Com dicas mais pílulas, assim, mais direcionadas sobre recolocação, que é @Adriana Cavalcante Carreira, Cavalcante. Então, E obrigada de coração pelo bate-papo construtivo, e vamos aguardar esse café. É só um breakzinho aqui em cima, daqui a pouquinho eu retorno por aí. pessoal, segue a Adriana Colocar lá, também os tá? seus contatos aqui na descrição, então quem quiser é só clicar, facilita aqui a vida também, tá? Tranquilo. Muitíssimo obrigado, Adriana, de verdade. Pri, Tchau. Tchau, obrigada. pessoal. Tchau, obrigada.